Buenas, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal, onde essa semana foi uma semana de muitas movimentações no cenário geopolítico mundial, e movimentos extremamente estranhos, porque foram movimentos inesperados no tabuleiro mundial. Essa reviravolta que aconteceu na Coreia do Sul, que parece que ia acontecer um golpe de Estado e depois recuou, e se seguiu um rito democrático, constitucional, foi uma coisa totalmente inesperada, surpreendente. E também a gente teve a queda do presidente, ou do ditador, Bashar al-Assad, que vinha no poder desde o ano 2000, ele em especial, e havia até uma certa pacificação na Síria, no sentido de que lá em 2011, junto com a Primavera Árabe, a Síria também foi atingida por todas aquelas manifestações, aqueles movimentos. E o governo, né, a ditadura de Bashar al-Assad conseguiu se manter no poder, devido ali ao apoio de diversos agentes, potências internacionais. Mas, subitamente, essa semana, e o que eu acho que não é tão súbito também, porque nada desses movimentos acontecem sem alguma grande potência estar ancorando esse tipo de ação, ele é deposto, refugia-se ao que a gente tem das primeiras informações, aparentemente na Rússia, e remodula, recompõe todo o cenário político, militar ali do Oriente Médio. Eu vou passar a vinheta aqui e vou entrar depois nesse conteúdo que eu acho que é bem interessante essa semana. Uma semana bem difícil de acompanhar na geopolítica mundial. A gente teve muitas movimentações. Tenho mais perguntas para fazer do que para analisar e esclarecer. A gente tem essa questão da Coreia do Sul. O que eu pude me inteirar, e as informações elas estão incrivelmente poucas ainda sobre essa situação. Ao que parece, houve algum tipo de escândalo ou algum tipo de derrota parlamentar do governo, do presidente, e prevendo essa perca de força no parlamento e uma possível série de acusações de corrupção contra o seu governo, o presidente da Coreia do Sul iniciou uma tentativa de golpe de Estado, apoiado pelas Forças Armadas, um golpe de Estado de verdade, não foi com bandeiras, nem com pessoas, nem com batons, foi com o exército sendo colocado na rua, em claro conluio com as ordens presidenciais, comandados pelo ministro da Defesa, e eles fecharam o parlamento sul-coreano, tentaram bloquear o acesso dos deputados ao parlamento, para evitar que houvesse decisões ou análises daqueles movimentos, e não foi bem sucedido isso. A mídia, inclusive a mídia de todo o país, o que se teve informação é que os veículos de comunicação da Coreia do Sul foram todos tomados pelo exército, ou seja, o exército foi lá na redação desses jornais e veículos de comunicação e passou a monitorar o conteúdo, o que é de fato caracterizado como um golpe de Estado que a gente tem na história do mundo. Mas, de alguma maneira, o parlamento conseguiu reagir, reuniu-se e votou contra a lei marcial, a instalação da lei marcial, o que deslegitimou o movimento. O exército, num movimento muito constitucional sul-coreano, né, o exército sul-coreano, num movimento muito constitucional, respeitou a decisão do parlamento, recuou, e aí que vem o plot twist mais incrível da história, foi pedido o impeachment do presidente, foi entrado com um pedido de impeachment, onde o seu partido, ainda que sob protestos, fez um endosso, ao que eu li, né, tem umas informações que dizem que não, outras informações dizem que sim, fez um endosso de que não era para ser aprovado o impeachment, e ele conseguiu reunir apoiadores suficientes do parlamento para vetar o impeachment dele. Um caos. Ele acusou parlamentares de estarem em conluio com a República da Coreia do Norte, uma tentativa de desestabilização da região, o que é muito possível. A oposição diz que, na verdade, são grandes escândalos de corrupção que estão por ser permeados e descobertos, o que também é possível, já que na Coreia do Sul a gente teve recentemente, questão de anos atrás, um grande escândalo envolvendo a Samsung, se não me engano, a Kia, a Hyundai, enfim, as gigantes da Coreia do Sul, que resultou, inclusive, na prisão da presidente, era uma mulher, não me fugiu o nome dela, e de grandes executivos dessas multinacionais, semelhante ao que teve aqui da Lava Jato. Não podemos deixar de fazer essa comparação, é inevitável. Mas, enfim, há um jogo de narrativa muito perigoso em curso ali na Coreia do Sul, e eu não descarto uma possibilidade de um grande jogo de interesse das grandes potências aí, da Rússia, movida aí pela Coreia do Norte, e também uma resposta do próprio Estados Unidos a essa situação, né? Não acredito que os Estados Unidos ficaram omissos. Mas, de qualquer maneira, o que parece, há uma volta à normalidade na Coreia do Sul, o que é importante para a estabilização daquela região. A sorte, né, da história, a sorte histórica da Coreia do Sul é que, no momento, a Coreia do Norte está fragilizada devido à
a sua grande complexidade e crise econômica, e, além disso, parece que ela tem mantido tropas lá no fronte ucraniano. Então, ela não parece ter condições de aproveitar-se desse momento de fragilidade da Coreia do Sul. Então, vamos acompanhar e ver como vai ser os próximos passos aí da Coreia do Sul nesse cenário. Vou tentar falar também aqui sobre a Síria. Essa é muito mais complexa, muito mais difícil, porque a Síria já vem num conflito interno muito grande desde a época da Primavera Árabe, lá em 2011, que derrubou a Tunísia, derrubou o Egito, derrubou a Líbia, Muammar Gaddafi, enfim, todos aqueles autocráticos ditadores que haviam ali no Oriente Médio, e depois o poder acabou retornando para juntas militares, outros tipos de ditadores modulados, ou pior, caiu em uma guerra civil sem fim, que é o caso, por exemplo, aí da própria Líbia, né? Enfim, a Síria vinha nesse processo, havia grupos rebeldes, revolucionários internamente com áreas dominadas, sendo apoiados pela Turquia, sendo apoiados pelos Estados Unidos, os curdos em especial, e também o governo, né, apoiado pela Rússia e pelo Irã. Nesse cenário, de alguma maneira, Bashar al-Assad conseguia manter o seu fronte, o seu território, o seu domínio, ainda em que pese enfrentava essas revoluções internas, essa guerra civil interna, e de uma certa maneira até para uma certa pacificação dado o cenário. Entretanto, depois do atentado dos grupos terroristas do Hamas contra Israel, apoiados pelo Irã em especial, e há fontes que ligam também o Hezbollah, que forma o eixo do mal ali do Oriente Médio, Israel iniciou uma série de respostas para pacificar o Oriente Médio, advindo desse ato terrorista, e a eleição do Donald Trump reforça um pouco mais essa teoria, ou seja, a Síria, que contava com o apoio russo, que passou a ter que se preocupar com um cenário de guerra no mapa europeu, né? Enfrenta uma guerra no fronte ucraniano, a Rússia. Já não conseguia, talvez, dedicar-se totalmente ou manter a mesma força institucional no apoio ao regime de Bashar al-Assad. O Irã, que com esse atentado terrorista passou a ter que enfrentar fortes ataques de Israel, também não conseguiu manter o mesmo tipo de apoio ao regime sírio, que se encontrou diante de um enfraquecimento provavelmente financeiro e militar, e num ato que é coincidente e é engraçado, um grupo dissidente da Al-Qaeda, que há muito tempo atrás, a Al-Qaeda que tomou posse, controle institucional do Afeganistão, sendo, digamos, beneficiado pela retirada das tropas americanas, e todos os equipamentos militares ficaram para trás. A Al-Qaeda foi beneficiada por isso. Um grupo dissidente da Al-Qaeda aparece no cenário com força, que dizem alguns são financiados ou apoiados pela Turquia, que é um membro da OTAN. Esse grupo toma de assalto a capital e estabelece o que aparentemente vai ser o controle institucional do país agora. Ou seja, parece que há uma relação entre a Al-Qaeda, o Afeganistão, a retirada de tropas americanas, a esse movimento agora com a eleição do Trump, a resposta de Israel aos atentados e a tomada de poder a um grupo que parece ser, ainda que pese jihadista, mas parece estar disposto a conversar com todos no Oriente Médio. Difícil explicar isso em tão pouco tempo. Estou pensando até em fazer aulas maiores, análises maiores, enfim, mas que o cenário do Oriente Médio caminha para uma mudança significativa, ao meu ver, caminha sem dúvidas. A Síria me preocupa um pouco, eu até gravei uma história falando sobre as semelhanças com o Iraque, com a guerra do Iraque, porque havia um ditador, ele foi tirado do poder, havia diversos grupos de revolucionários e rebeldes, como é o caso da Síria, e o Iraque se perdeu numa guerra sem fim pelo poder, né? Agora parece que enfrenta um pouco mais de normalidade, mas ficou muito tempo perdida, né? Muito tempo se debatendo internamente. A Síria, me parece que se não houver um approach ou uma força institucional, principalmente baseada ou em Israel ou nos Estados Unidos, a Síria caminha para uma guerra civil bem delongada e bem dura pela legitimidade institucional. Não sei se haverá eleições, não sei se vai haver uma nova ditadura. A Síria vai entrar agora num momento de extrema tensão. Mas, que era importante a queda do regime de Bashar al-Assad para diminuir ou tentar se diminuir as ações terroristas naquele território, naquela região, sem dúvidas é. E o Irã e a Rússia perdem um aliado importante de território, de representatividade, e institucional e militar também, obviamente, que era o governo sírio. Difícil, muitas coisas. Continua acompanhando o conteúdo aí, seguindo o canal.